Dembélé é o melhor jogador do mundo? Bom, se a gente acha ou não, não importa. A France Football elegeu ele, foi o vencedor do Balão d'Oro, né, dessa temporada de 2025, que na verdade contempla a temporada 24-25, né, entregam em 25. Então, foi o francês o vencedor. A gente teve o Rafinha como brasileiro melhor colocado em quinto lugar. E vamos falar sobre essas premiações. Eu já adianto que eu não ligo muito, acho bem uma coisa que ficou um pouquinho enfadonha nos últimos anos. São, às vezes, critérios mal definidos e votações questionáveis, enfim. E bom lembrar também que o Bola de Ouro é da France Football, o The Best é o da FIFA. Teve uma época que eles eram juntos o mesmo troféu, um troféu só, né? Depois de 2015, a France Football voltou a fazer separado, igual fazia lá atrás também. Foi só o período ali, acho que entre 2010 e 2015, né? Que era unificado com o da FIFA. Só para esclarecer também isso, tá? Antes eu peço para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal. Este é o Garden Futebol Internacional e eu sou o Eduardo Jardim, o Garden, olha só, para falar sobre esse critério, sobre essa premiação, né? Até os critérios também um pouquinho rapidinho, mas enfim. Bom, eu vou pegar aqui a lista rapidamente. A France Football, como sempre, fez aquela coisa de sempre, né? Entre o 30º e o 11º foi divulgando lá no Twitter deles, de pouco a pouco. E depois, na premiação oficial, os 10 melhores, né? E aí, eu vou... Sei lá, acho que eu vou passar a lista inteira. Vamos passar a lista inteira. O 30º lugar ficou com o Olise, do Bayern e da França. 29º, Wirtz, Leverkusen, agora Liverpool e Alemanha. 28º, Van Dijk, Liverpool e Holanda. Esse aqui já é doideira, tá? O Van Dijk, pra mim, hoje, se não é o melhor, é o segundo melhor zagueiro do mundo. Ele não poderia estar aqui tão aqui embaixo não, tá? Mas tudo bem. O Declan Rice fica em 27º, Arsenal, Inglaterra. 26º é do Haaland, City e Noruega, né? O Dumfries ficou em 25º. Esse aqui eu vi muita gente estranhando, mas o Dumfries fez uma temporada realmente muito boa. Talvez o pessoal lembre mais da semifinal da Champions League, que ele jogou pra caramba, fez gol na ida e na volta. Mas ele realmente fez uma temporada bem consistente com a Inter de Milão. Inter de Milão e Holanda, né, no caso. 24º, Fabian Ruiz, PSG Espanha. Bellingham, 23º, Real Madrid Inglaterra. 22º, McAllister, Liverpool e Argentina. 21º, Guirassy, do Borussia Dortmund e de Guiné. O Lautaro Martínez foi 20º, Inter de Milão e Argentina. João Neves, PSG e Portugal, foi 19º. McTominay fez uma baita temporada lá no Napoli também, ficou em 18º. Napoli e Escócia, né, claro. O Lewandowski em 17º, leva Barcelona e Polônia, né. 16º ficou o Vini, Real Madrid e Brasil. 15º, o Gyökeres, sueco do Sporting / Arsenal agora, né. Doué em 14º, PSG e França. 13º, Harry Kane, Bayern de Munique e Inglaterra. Kvaratskhelia em 12º, PSG e Geórgia, né? Pedri em 11º, Barcelona e Espanha. Isso aqui eu acho um absurdo, tá? Eu acho um absurdo mesmo. O Pedri de fato, eu até falei no último vídeo aqui, né? Último vídeo não, né? O vídeo do Rashford. O Pedri, para mim, é o segundo jogador hoje mais importante do Barcelona. Veja bem, talvez não seja o melhor, o que eu até acho que entra na discussão. Mas ele é o segundo mais importante, só atrás do Yamal. Ele faz o jogo funcionar. Ele ficar em 11º, eu não enxergo 11 não, né? Que ele é o 11º. 10 jogadores melhores que ele no mundo, não. Mas, tudo bem. Em 10º, Nuno Mendes, PSG e Portugal. 9º, Donnarumma, PSG e Itália. PSG agora City, né? Cole Palmer em 8º, Chelsea Inglaterra. Mbappé em 7º, Real Madrid e França. Hakimi em 6º, PSG e Marrocos. Rafinha, o melhor brasileiro colocado, como eu disse no começo do vídeo, Barcelona e Brasil em 5º. Salah em 4º, Liverpool e Egito. Vitinho em 3º, PSG e Portugal. Yamal em 2º, Barcelona e Espanha. E Ousmane Dembélé, o primeiro e melhor jogador do mundo, PSG e França. Eu vou falar o top 3 pro final, tá? Eu deixava as coisas mais específicas, mas o resto, nessas 30 posições, de novo, eu não ligo muito. Eu acho que, claro, é importante para os caras terem esse reconhecimento, mas os critérios, né? O The Best da FIFA são os votos entre capitães e jornalistas, né, no mundo inteiro. Um de cada... Não, capitães e técnicos, né? Jornalistas não. Ou tem no The Best também, não sei agora, mas capitães e técnicos das seleções nacionais, né, no The Best. O da France Football tinha os jornalistas do France Football, tinha o do L'Equipe,
Agora parece que tem que ter um aval do embaixador, né? E até a última vez que eu vi o embaixador era o Drogba, não sei se ainda é, mas enfim. Então tem esse critério. Mas, então, de novo, é importante para os caras, eu sei e tudo mais, mas assim, eu não sei até que ponto realmente todos esses caras acompanham todos os campeonatos do mundo, porque é humanamente impossível. E claro, você não precisa assistir todos os jogos necessariamente, mas você evitaria coisas do tipo, você tá de novo, o Pedro em 11º, isso é absurdo, é absurdo mesmo. Não tem como. É claro que o Mbappé fez 45 gols e fez uma temporada boa, tá? No Real Madrid, a primeira dele pelo Real Madrid. Mas ele não jogou mais bola que o Pedro. O próprio Cole Palmer teve um começo de temporada muito bom, depois ele tem um hiato muito grande ali no Chelsea, faz um bom Mundial de Clubes, que é campeão, inclusive, eleito o melhor jogador, né, se eu não estou enganado. Mas ele não fez uma temporada melhor que a do Pedro, por exemplo. Então, enfim, eu acho que tem alguns absurdos aí. O Harry Kane, 13º, também é loucura. O Olise, 30º, isso é maluquice. O Olise teve mais de 40 participações em gols essa temporada que acabou. 20 assistências, 20 gols, é doideira também. E tudo bem, quando a gente fala da questão tudo bem, no caso do Olise e do Kane, joga uma liga mais fraca, em teoria, né, porque o Bayern é sempre muito superior aos outros, mas eles fizeram muito também por suas seleções, os dois, então, e também Champions League, né, o próprio Bayern, enfim, talvez não tenha ido tão longe quanto se esperava, né, mas tudo bem. Quem mais que é absurdo aqui, deixa eu ver. Acho que o Haaland poderia estar bem... o Van Dijk, né, que eu falei. O Van Dijk, pra mim, é doideira isso aqui também. O Haaland poderia estar mais bem colocado. O próprio Lautaro também, talvez seja até um pouco desvalorizado. O Lautaro em 20º. Fez uma baita temporada com a Inter de Milão. Foi uma peça-chave da Inter. Que, é verdade, perdeu bem feio na final da Champions, mas, no geral, fez um ano bem interessante. Acabou perdendo também, agora que eu lembrei, né? Perdeu o Campeonato Italiano, também entra muito na conta aí, né? Mas aí, e até, aproveito já que eu falei isso, eu levanto outro tópico. Se a premiação é do melhor jogador do mundo, o contexto de conquistas não deveria importar tanto. Mas o cara ganha Champions, ganha não sei o quê. Mas é o melhor jogador do mundo, não é isso o critério? A do Vini no passado não levou muito em consideração a Champions, né? Supostamente levou a Euro. Mas a Euro que o Rodri nem jogou tanto, ele venceu. Venceu, é verdade, mas nem jogou tanto porque estava machucado. Aliás, não, ele nem joga tão bem, né? Ele joga a Euro. Enfim, não sei, não entendo porque em alguns momentos entra esse critério e outros não. Não acho que deveria ser levado em consideração o cara ter ganhado o Campeonato Francês, igual no caso do NBD, claro. Ganhou o Campeonato Francês, ganhou a Champions e tal, tudo mais, mas a gente está falando do melhor jogador do mundo, rendimento individual, o contexto do cara também deveria importar, né? Se ele é campeão pelo PSG, ou ele leva a Inter de Milão até a final, tem diferenças aí de investimento, de organização, enfim. Eu acho que são muitas coisas para abordar e não fica como uma coisa muito justa nos últimos anos, eu acho, pelo menos, claro. Enfim, agora, indo mais para o top 3, né? Eu acho absurdo o Rafinha ficar de fora também. O Rafinha foi muito decisivo para o Barcelona na última temporada. É um grande jogador. Para mim, é o terceiro melhor jogador do Barcelona, atrás justamente do Yamal e do Lewandowski. Do Pedri. Ele foi extremamente importante em períodos da temporada em que às vezes o próprio Yamal não estava disponível. Coisa mais pontual, né? Tudo bem, mas foi. Acho que deveria ter uma posição melhor. Não vou nem discutir o Salah aqui, acho que teve uma reta final também um pouquinho abaixo. Talvez o Rafinha pudesse estar na frente dele, talvez até devesse. Acho que o Vitinha também tem lá a sua importância, mas não é, por exemplo, não sei se ele é o mais importante do PSG, não foi, pelo menos na última temporada. Mas a grande questão aí pra mim é no título, né? No melhor jogador do mundo. Quando você pensa em conquistas, de novo, você vai ver o Dembélé e tal. Mas quando você pensa em jogador, um jogador melhor, um jogador que te entrega mais, e que eu não vou nem colocar a parte do te encanta, mas se você colocar que te encanta mais, é o Yamal. Pelo menos na minha opinião, claro, como eu enxergo o futebol. O Yamal é um jogador de futebol mais completo, um jogador de futebol melhor. Talvez não seja mais completo ainda, né, que o Dembélé, mas enfim.
Então, eu acho que fica até uma coisa meio... Cara, não tem comparação, eu acho, de verdade. Você olha e fala, não, o Yamal é um jogador X, o Dembélé é um jogador aqui. Mas, de novo, fez uma baita temporada, foi muito bem. Claro, eu nem peguei os números dele aqui, mas se eu não me engano foram mais de 15 assistências, mais de 25 gols, foram 30 quase, né? Ou de repente até passou, deixa eu ver. Não, foram 35 gols e 14 assistências em 53 jogos. São ótimos números, excelentes, inclusive. O Luiz Henrique transformou o Dembélé num cara mais cooperativo, inclusive, para o time, e que já funcionava muito bem. Ele sempre foi muito talentoso, teve seus problemas extra-campo, a gente sabe, físicos também, muitas vezes no Barcelona, especialmente, mas o Luiz Henrique transforma ele em um jogador melhor, em um outro tipo de jogador. Mas que, de novo, quando eu penso em Lamine Yamal e Ousmane Dembélé, não tem a menor comparação. O Yamal é o melhor jogador. E, de novo, a questão da precocidade do Yamal, né? Em 17 anos ele já entregou tudo que... Ou tudo não, mas já entregou muito mais do que a gente poderia imaginar assim de cara. Porque todo mundo sabe que ele vai ser um talento internacional, beleza. Mas ele conseguiu entregar tudo isso em um curto espaço de tempo, uma Eurocopa destruidora, como ele mesmo fala, né, no confronto eliminatório com a França, né, uma bola de ouro vai ser definida por um jogo, tal, não sei o que, meio que dá uma provocada, um combustível para ele, e ele mesmo resolve o jogo. Enfim, fez uma Champions League também muito boa, em que pese a eliminação para a Inter de Milão na semi. Eu acho que não tem argumentos aí. Não seja um absurdo o Dembélé ganhar, não é. Eu só, de novo, não entendo essas premiações, nem gosto muito, mas algumas coisas não poderiam sair do eixo igual saíram desse jeito aqui. De novo, para mim tem alguns absurdos. Esse nem é tanto, né? O Yamal não ganhar e o Dembélé ganhar não é tão absurdo. Eu acho que deveria ser o Yamal, mas tudo bem. Mas tem outros, como eu falei, do Rafinha. Para mim o Van Dijk tá lá embaixo, o Kane mal posicionado, o Van Dijk, de novo o Van Dijk. O Olise tá mal posicionado. Enfim, sei lá. Acho que são discussões também que não levam a lugar nenhum nunca, essas premiações. Mas eu acho interessante como muitas das vezes eles mesmos se perdem. Por exemplo, você colocar o PSG, 5 caras do PSG no top 10, será que era pra tudo isso mesmo? É um baita time. Pra mim, é o melhor time do mundo coletivamente falando. Mas era pra tudo isso? Eu não sei. O que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!